Bom, pessoal, uma vez a gente já conseguiu identificar, né, esses, essas situações que estão acontecendo aqui em relação a esse tipo de colisão, né, se ela corre em uma, duas dimensões ou se tem três momentos, a gente está pronto para encarar o primeiro exercício, ok? Vamos a tentar fazer isso. Então, veja, na primeira situação, né, o muito antes da colisão que está acontecendo aí, né? A gente vê, né, que o objetivo é calcular essa altura final, tá? Então a gente vai ter três momentos, veja. O momento inicial, que eu vou tentar representar aqui, deixa eu ver, é, cadê? Ok, eu vou tentar representar aqui, né, como muito antes, eu vou chamar isso inclusive de muito antes, né? É de fato o que já está representado aqui, tá bom? Eu vou usar inclusive cores diferentes para a gente identificar aquilo que está acontecendo muito antes, tá? Eu vou usar inclusive o verde aqui, tá bom? Muito antes, né, de corrigir. E veja, o que a gente tem muito antes é de fato a própria figura lá de cima, ok? Então é essa esfera aqui, tá? Que ela vai de fato, né, coligir, ela vai de fato coligir com a outra. E se vocês pensam com muita paciência, por que que a gente tem que considerar essa situação muito antes, tá? É porque, veja, para a gente saber o que ocorre aqui no meio, nessa colisão aqui, a gente tem interesse em entender o que está acontecendo lá no meio, né? Para a gente conseguir entender o que acontece aqui, pessoal, na própria colisão, nós deveríamos entender com que velocidade essa massa M1 está atingindo a massa M2, tá bom? Por quê? Porque a gente quer, na verdade, comparar o que está acontecendo antes com o que está acontecendo depois. E a única forma que a gente pode ou consegue fazer isso, veja bem aqui na parte esquerda da lousa, né, fazer essas comparações, né, é ter a informação da velocidade inicial, antes de corrigir, exatamente antes de corrigir, tá bom? Então a gente tem que se preocupar, né, com esse muito antes. O que que está acontecendo muito antes, tá bom? E veja, para a gente entender o que está acontecendo muito antes, né, e lembrando, né, o nosso grande objetivo no final das contas, eu vou trocar inclusive aqui de cor, né? É entender, né, o que está acontecendo durante, né, a colisão, né? Para a gente chegar depois no final dessa história a um muito depois. Vamos chamar isso de muito depois, tá bom? Não sei se essa ideia é confusa, mas eu gostaria que vocês tentem avançar comigo nessa história e depois que a gente avance, a gente vai ver se faz sentido ou se é estranho, ok? Então veja, pessoal, durante a colisão, ou seja, quando os caras coligem exatamente, o que que a gente tem que usar? Bom, temos duas equações. A gente já falou, olha, tem duas equações lá, né? A primeira vai ser a conservação do momento linear, né? Ou seja, a massa da primeira esfera vezes a velocidade das primeiras esfera, né? Mais a massa, né, da segunda esfera vezes a velocidade dessa segunda esfera, né? Isso tem que ser igual, claro, certamente, né? A massa da primeira esfera vezes a velocidade, né, da primeira esfera, só que depois de corrigir, ok? E claro, Lucas, tira o mouse, por favor, só um segundo, obrigado. Isso tem que ser claro mais, né? A massa da segunda esfera, claro, só que depois de corrigir, tá bom? Essa é a ideia. Pergunta: qual é a massa da esfera 2 antes de corrigir, exatamente antes de corrigir? A gente sabe que exatamente antes de corrigir, tá? E dá para ver aí do gráfico, ela é zero, ela está completamente em repouso aqui, tá bom? Ela está completamente em repouso, ou seja, não tem velocidade nenhuma antes de corrigir, tá bom? E a pergunta é, qual a velocidade, né, da primeira esfera antes de corrigir? Pois, pessoal, veja, a gente não sabe. A gente não sabe.
O que que significa isso? Que nós vamos ter que fazer uma coisa muito antes deles coligir para conseguir ter o input, tá? Que vai entrar aqui na colisão e que certamente, pessoal, quando a gente consiga entender o que ocorre aí no meio, a gente vai ter que usar isso como out, né? Como input agora, né? Do que ocorre depois de coligir, tá? Para a gente conseguir encontrar essa altura que acontece muito depois desses objetos coligir, tá bom? Então, veja. A gente divide nesses momentos. Eu pensei que talvez poderia ser uma boa estratégia para não pensar que sempre a gente tem, né, a possibilidade de usar a conservação no momento linear. Porque, veja, a gente só consegue usar quando estão colidindo. Muito antes, essa esfera aqui, M1, ela tem uma força, gente, ela está caindo. Como ela tem uma força agindo nela, que de fato a própria força gravitatória, a gente sabe que quando tem forças, o momento linear não se conserva, a gente não pode usar essa estrutura, essa ideia. Muito depois de coligir, o objeto ele está subindo, né? E quando ele está subindo, ele vai sentir uma força também, né? Que é a força gravitatória, contra aquele movimento de subir, e portanto a gente também não consegue usar, claro, essa história pessoal, né? De a conservação do momento linear, não é? Essa seria a ideia, tá bom? Perfeito. Então veja, vamos a ver o que ocorre muito antes, lembrando que o nosso grande objetivo é conseguir encontrar essa velocidade, né, da esfera M1 quando ela vai coligir. O que que a gente faz? Bom, tem muitas estratégias e esse tipo de exercícios que misturam muita coisa são os exercícios de maior interesse para a gente, né? Porque envolvem bastantes coisas que a gente já aprendeu. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou tentar ser muito sucinto, muito resumido, muito enxuto e direto aqui para não, né, usar muito tempo nessa parte que talvez matematicamente não seja tão interessante. E é o seguinte, veja. Como a velocidade inicial da esfera um é também zero, aqui bem antes dela coligir, ela sai do repouso, pessoal. Bem antes de coligir, ela está aqui no repouso. A gente sabe que, na verdade, toda essa energia gravitatória que está aí vai se transformar na energia cinética bem nesse ponto, quando ela chegue, né, no ponto justo antes de coligir, né, com essa massa M2, não é? Ela se transforma aqui, vai se transformar em energia cinética, ok? E nessa massa vezes velocidade, que é o quadrado, tá bom? Claro, da partícula um. O que que significa isso? Como essa energia potencial gravitatória se transforma nessa energia cinética, a gente pode igualar essas duas equações. Ou seja, m1 vezes gravidade vezes altura inicial, veja, tem que ser de fato, né, o meio da massa vezes a velocidade inicial aqui ao quadrado, tá bom? O que que significa isso no final das contas? Que a gente consegue cortar, né? Desculpa, eu falei inicial aqui, de fato é a massa do objeto um. A gente consegue cortar as massas, tá? E nós encontramos, por exemplo, o valor dessa velocidade do objeto um antes de coligir aqui ao quadrado, por exemplo, tá? Como sendo simplesmente duas vezes gravidade pela altura inicial. E pronto, nós resolvimos o grande problema. Por quê? Porque toda essa parafernália aqui, na verdade, ela vai levar, né, a uma questão muito simples, e é que a velocidade inicial, tá, desse objeto, desculpa, é a velocidade inicial do objeto um antes de corrigir, né, não é nada diferente a raiz de duas vezes gravidade vezes a altura. Pronto, terminamos. Isso aí, pessoal, vai ser de fato, né, o input que a gente estava procurando para introduzir aqui. Ou seja, aquilo que inicialmente não era conhecido, né, agora a gente já tem a resposta. Olha só que legal. Muito bem. Nós estamos prontos agora para ir no momento justo da colisão, ou seja, eu sei a expressão da própria colisão, mas talvez não é a melhor estratégia linguística para expressar essa ideia, mas vocês não acredito que estão entendendo o que eu quero dizer com essa história. Muito bem. Então, agora que a gente está nesse momento justo no qual as esferas coligem, tá? A gente está pronto, né, para usar esse tipo de equações. Eu vou chamar isso de equação um, tá bom? Essa aqui vai ser, olha, a nossa equação um.
Como a colisão é completamente elástica, ela é de fato elástica, a gente tem que usar uma equação que, como a gente já falou, vai, né, pessoal, veja bem aqui na parte esquerda da lousa, a expressar, né, a própria conservação da energia cinética. Essa equação, não sei se vocês vão lembrar agora, mas é assim, veja, velocidade, né, 1, tá bom? Claro, aqui vai ser no x, menos a velocidade do segundo objeto. Eu vou inclusive escrever assim melhor, veja. Velocidade do segundo objeto, tá? Tem que ser igual a menos, tá? A velocidade do primeiro objeto mais, opa, final, eu vou escrever aqui o, na verdade, final, tá? Mais, né, a velocidade final desse segundo objeto, tá bom? Tudo isso no x, claro, nesse caso. E pronto, gente, terminamos aqui essa parte importante, né, de escrever as equações para encontrar, né, o que que a gente quer encontrar, ok? Vamos a voltar aqui nossa ideia. Nós, do momento um encontramos a velocidade, né, com que o objeto um colige, tá? Então, a gente tem as informações para coligir e o output que a gente quer dessa estratégia de usar, né, a conservação do momento linear, e nesse caso, claro, da energia cinética, é saber, de fato, com que velocidade, pessoal, veja, esse objeto aqui, ele vai voltar. Por quê? Com essa informação de a velocidade que o objeto volta, a gente é capaz de calcular essa altura final que ele vai ter, ok? Então, qual é o nosso grande objetivo aqui no final? Encontrar, veja, a velocidade, né, final desse primeiro objeto, tá bom? Essa seria a ideia. Muito bem. Se nós queremos encontrar, por exemplo, a velocidade final desse primeiro objeto, para entender a altura que ele consegue, que ele alcança no final do movimento, muito depois de coligir, a gente vai ter que usar essas duas equações, tá? Mas veja bem, pessoal, nós aqui temos duas incógnitas. Temos uma incógnita que é a velocidade final, né, desse primeiro objeto, mas a gente também tem uma outra incógnita, que é a velocidade final do segundo objeto, tá bom? Então veja, como o nosso objetivo, na verdade, o que a gente precisa no final das contas, é de fato aqui, veja, a velocidade final, ou depois de corrigir desse segundo objeto, esse aqui é que a gente tem interesse, então nós vamos a focar unicamente em tentar encontrar essa expressão aqui, essa ideia, tá bom? Que vai focar unicamente nessa parte. O que que a gente vai fazer, né? Bom, uma estratégia muito simples que eu gosto, e aqui vem a matemática, né? Nossa, eu não sei agora como trocar de cor. Peraí. Ah, aqui achei. Tá bom, aqui perfeito. Então, como uma estratégia matemática que eu gosto, que em geral funciona muito bem, eu peço para Jasmine e Lucas tirar o mouse aí para eu conseguir escrever, por favor. É, é de fato, gente, né, fazer a somatória dessas duas equações, tá? E para fazer isso, como eu preciso, na verdade, ficar unicamente com a velocidade final desse primeiro objeto, né? Então eu vou tentar tirar essa velocidade final do segundo objeto. Para fazer isso, então eu vou multiplicar essa segunda equação por M2. Então eu vou colocar aqui, veja, M2, tá? E se eu coloco M2 aqui, a gente tem que colocar M2 aqui, tá? E se a gente coloca M2 aqui do lado esquerdo, a gente também tem que colocar M2, veja. Então eu multipliquei, né, essa segunda equação, todo mundo por M2. Apareceu M2 lá em todas as expressões algébricas, e isso facilita muito. Mas olha, agora a gente vai, né, que ter, tem que ter cuidado com uma questão importante. Aqui, o sinal aqui é positivo em ambos os casos, mas a gente gostaria, né, que essas duas expressões que contêm a incógnita que a gente não quer, né, encontrar agora, tenham, sim, sinais opostos. Então, a gente vai multiplicar essa segunda equação por menos um, né? A gente vai colocar menos um em todas as expressões. Então, veja bem, aqui mais vezes menos fica menos, né? Menos vezes menos fica mais, tá bom? Menos vezes menos fica mais, tá?
E mais vezes menos fica menos. Então a gente agora, veja, estamos prontos, né, para conseguir fazer essa somatória e resolver esse problema aqui, né, de eliminar essas incógnitas. Exatamente como nós esperávamos, né, o fato dos últimos termos algébricos nas duas equações ser exatamente idênticos, só que com sinal trocado, faz com que eles se eliminem aqui na somatória, tá bom? Do lado esquerdo dessas equações, o que a gente tem aqui, né, é o seguinte, veja, vai ficar assim. O primeiro termo algébrico que fica é esse aqui. Então, eu vou escrever ele aqui, veja, m1 vezes a velocidade inicial desse objeto, né, menos, tá, o que fica aqui seria esse que a gente tem aqui embaixo, ou seja, m2 vezes a velocidade inicial do primeiro objeto, tá bom? Agora a gente vai ter de novo que a velocidade inicial, né, desse segundo objeto, eu esqueci de falar, que claro, ele é nula, que não importa, então tudo bem, a gente simplesmente desconsidera, mas do lado direito fica um negócio bem legal, veja. A gente vai ter aqui m1 vezes a velocidade, né, final desse primeiro objeto, tá? Mais m2 vezes a velocidade final desse objeto. Nós conseguimos enxergar que dos dois lados das equações nós temos expressões, tá, que a gente consegue simplificar. Por exemplo, a gente consegue tirar a velocidade, né, como fator comum dos dois termos algébricos do lado esquerdo, tá bom? Então a gente vai escrever assim, m1 menos m2, tá? Vezes a velocidade 1, ok? E do lado direito, desculpa, o termo comum dentro dos dois termos algébricos é a velocidade final. Se a gente vai escrever assim, veja, m1 mais m2, tá? Como, né? E o fator comum aqui em ambos os casos é a velocidade final desse objeto, tá bom? Muito bem. Então veja, a gente agora, pessoal, está super pronto, tá? Para conseguir resolver e terminar já com esse assunto aí. O que que fica no final? Bom, a gente quer isolar, né, essa velocidade final aqui desse primeiro objeto para saber como que ele sobe ele depois de coligir. Então, a gente pode isolar esse termo de uma forma muito simples, veja. Velocidade final desse primeiro objeto, né? Vai ser simplesmente passa isso que está aqui multiplicando para o outro lado, dividir, a gente fica com isso aqui, veja. M1, né, menos M2, tá? Dividido por M1 mais M2, ok? Vezes a velocidade, né, desse objeto antes de coligir. Muito bem, estamos já quase prontos. A última coisa que está faltando para a gente é conseguir entender o que acontece muito depois, tá bom? Muito depois, né, de coligir, ok? Então, eu insisto, gente, que eu dividi esse movimento em três partes para a gente conseguir identificar, né, o que que estava acontecendo, qual é o input, qual é o output, o que a gente vai usar em um caso e em outro. Estamos quase prontos, veja. Muito bem. Agora, no final, nós temos sim, agora veja, a velocidade que a gente queria. O que que é essa velocidade que a gente queria? Essa velocidade que esse objeto aqui, né? Esse objeto aqui, ele vai ter para voltar a subir. Só que, de novo, né? Muito depois de coligir, ele só tem energia cinética. Ou seja, toda essa história aqui, dessa velocidade que ele tem depois de coligir, ele vai se transformar. Aqui falta um quadrado, né? Ele vai se transformar, pessoal, em energia potencial, veja, que vai ser, claro, a energia potencial dessa altura final, né? Muito bem. Então, basta a gente igualar essas duas expressões, energia cinética, né? Com essa energia potencial. Claro, a energia cinética, olha, muito depois, ele já colidiu, agora ele vai começar a subir e a gente quer encontrar essa altura, né, final. Se a gente estabelece essa igualdade aqui, dá para ver que a gente consegue já cortar a massa, tá bom? A massa não importa mais. E se nós queremos isolar a altura final, HF, né? A gente vê que basta passar essa gravidade que está aqui multiplicando para o outro lado e dividir. Então, veja, vai ficar assim, 1
dividido por 2g, o meio continua, quer dizer que o 2 está aqui, né? Vezes a velocidade final ao quadrado, tá bom? Mas o que que é a velocidade final ao quadrado desse objeto depois de coligir? A gente já encontrou, veja, a gente tem aqui. Ou seja, é de fato, como a gente tinha falado antes, esse output que a gente tem de entender a colisão, né? Esse cara aqui, né? Que a gente tem aqui depois de entender a colisão, é o que vai entrar, pessoal, de fato aqui dentro, né? É o que vai entrar aqui dentro, nessa expressão que a gente tem, ok? Então, veja, o que a gente tem, já falei, vai entrar aqui, tá bom? Muito bem. Se a gente faz isso e substituímos esse resultado aqui no final, eu devia ter usado a cor azul, na verdade, para fazer isso. O que a gente vai ter é o seguinte, veja, um meio, tá? A gravidade continua aí. Agora a gente vai colocar tudo aquilo que está, né, como sendo velocidade final, tudo isso ao quadrado. E eu vou colocar assim, veja, m1 menos m2, tá? Dividido por m1 mais m2, ok? Tudo isso ao quadrado, ok? E a velocidade que está aí, o 1 também fica ao quadrado, ok? Só que essa velocidade inicial ao quadrado a gente também já conhece. E vocês, pessoal, não vão acreditar que de fato eu deixei o resultado aqui já ao quadrado. Veja, olha só que esperto. Como a gente já tem o valor da velocidade inicial ao quadrado, a gente consegue, né, usar essa expressão que a gente encontrou dessa velocidade aqui e substituir diretamente aqui, né? Substituir e colocar aqui. Em outras palavras, ao invés de colocar a velocidade inicial ao quadrado, já vou colocar, né, o resultado dela. Olha só. Se a gente faz isso, vai ficar assim: duas vezes gravidade vezes altura inicial, ok? E olha que lindo o resultado, porque a gente, pessoal, temos imediatamente que as 2g cancela com 2g, ok? E o que fica é simplesmente essas massas aqui, nessas operações entre as massas ao quadrado, vezes a altura inicial. Agora é muito simples, vamos substituir os números. Essa altura final, então, vai ficar assim. M1 é 5, né? M2 é 10, ok? 5 menos 10 é menos 5, tá bom? Então, no numerador a gente tem, né, menos 5. M1 é 5 e M2 é 10. 5 mais 10 é 15. Então, no denominador, nós temos 15. Então, veja bem, a gente vai ter assim 5, né? Dividido por 15, tá bom? Todo isso ao quadrado, né? Vezes a altura inicial, que está aqui, que é simplesmente 5 metros, ok? O resultado final, se vocês fazem essa operação, vai ser o seguinte. Aqui a gente corta 5, corta 15, fica um terço. Então vai ficar 5, né? Dividido entre 3 ao quadrado, ou seja, 9 metros. 5 dividido por 9 deve ser aproximadamente 0,55, ok? Esse aqui, pessoal, né, é um exercício que envolve muitas informações legais, conservação de energia, conservação do momento linear, tá? E de fato a gente vê como aparece um resultado muito simples, que usando equações de Newton a gente não conseguiria encontrar de uma forma, né, tão, entre aspas, direta, né, e fácil. Muito bem. Agora a gente pode aproveitar, pessoal, para resolver algumas dúvidas, tá? Como vocês viram, né, o exercício, na verdade, é muito enxuto, ele é muito direto, mas é uma aplicação direta desses três passos que a gente viu, né, no início, na primeira parte dessa aula, tá bom? Então, agora a gente abre aqui a nossa reunião para perguntas, coisas que talvez vocês não conseguiram entender, que vocês não conseguiram acompanhar, que vocês talvez considerem que seja bom abrir melhor, né? E agora é com vocês. Eu vou perguntar, né, para vocês, por exemplo, aqui na minha tela, na ordem que aparece todo mundo, a gente tem, por exemplo, aqui a Carol, a Michele, o Igor, o Lucas, né, a Jasmine, Douglas, Eduarda. E eu vou começar perguntando, por exemplo, talvez para o Douglas, né?
Douglas, tudo bem? Você está me ouvindo, Douglas? Será que o Douglas não está aí? Ok. Você conseguiria abrir o microfone, Douglas, por favor? Ok, o Douglas diz que não consegue abrir o microfone. Mas tudo bem, o Douglas está num computador na faculdade. Douglas, por favor, me diga, deu para acompanhar a ideia de como resolver o exercício usando essa teoria que a gente discutiu no início? Enquanto que o Douglas responde e escreve aqui no chat, né? Eu vou perguntar para outra pessoa, por exemplo, talvez a Carol, né? Professor, vamos lá. No primeiro ponto, muito antes, eu só vou ter energia cinética. Eu não vou ter potencial, porque ele tem o potencial de descer. Ele naturalmente já vai estar descendo, no caso. Então, veja, quando ele é uma ótima pergunta, viu? Porque veja, no ponto inicial, exatamente muito antes de coligir, quando ele está numa altura específica, o fato de ter uma altura, né, implica que tem uma energia potencial gravitatória, não? Ou gravitacional. Então ele tem energia potencial gravitatória antes, quando ele está aqui, veja, aqui nessa parte superior, ok? Então ele tem sim energia potencial, né, nesse ponto. Agora, o exercício, ele pede para considerar que você libera esse objeto, né? Você libera ele do repouso. Então, curiosamente, muito antes de coligir, tá? Ele não tem energia cinética e, na verdade, o que a gente tem, opa, é que toda a energia, na verdade, está concentrada em forma de energia potencial, ok? Em outras palavras, né? Muito antes de coligir, acontece que toda a energia está concentrada aí, e essa energia que está concentrada aqui, bem nesse ponto superior, ela vai se transformar, né, em energia cinética, ok? Ou seja, a energia que ele vai ter aqui, ele vai, né, usar essa energia potencial gravitatória para, né, ganhar uma velocidade, ou seja, essa energia potencial vai se transformar de fato em energia cinética, ok? Só que a energia cinética nesse ponto aqui, ou seja, num ponto no qual ele já terminou de descer. O que a gente fez foi pegar essa energia potencial aqui, igualar com, né, a energia cinética justo antes dele coligir, tá? Para conseguir calcular essa velocidade aqui, né, exatamente antes desse objeto um coligir. A gente encontrou esse resultado aqui, veja, tá bom? Que vai ser, olha só, o input, o que vai entrar dentro da colisão. Não sei se a minha fala agora, repetindo essa primeira parte, conseguiu resolver a sua dúvida. Conseguiu. Ok, E no terceiro ponto, tá bom. você igualou duas partes também. Daí ali, você já está considerando a cinética? Então? Perfeito. Essa é também uma ótima pergunta, ok? Então, o que acontece depois, Carol? Então, eu vou tentar apagar aqui essas cores, tá bom? Aqui, muito bem. Então, o que acontece depois? Agora vamos supor que aquele objeto já colidiu, tá? Ele já entrou em contato lá, teve uma mudança de. Opa, não estou conseguindo. Consegui. Ok, ele já conseguiu coligir lá, ele já tem uma mudança lá de velocidade. O que que vai acontecer? Ele coligiu, ele vai voltar, não é? Só que como ele vai voltar com uma certa velocidade, concorda? Uhum. Muito bem. Qual velocidade ele vai voltar? Olha, a velocidade que a gente encontrou, né, que ele vai ter depois de corrigir, tá bom? Essa velocidade, certamente, é simplesmente diz, olha, que se ele está aqui bem no chão, bem na altura da superfície, ele só tem energia cinética e ele não tem energia potencial. Em outras palavras, toda essa energia cinética que ele tem aqui depois de coligir
vai se transformar em energia potencial em algum ponto aqui, né, que vai me fornecer a altura final, ok? Em outras palavras, essa energia cinética aqui depois de colidir, né, vai se transformar em uma energia potencial muito depois de colidir, tá? Que de fato vai estar relacionada com essa altura final que a gente tem interesse em encontrar, ok? Então veja Tá, que o exercício, na verdade, eu tentei trazer para esclarecer talvez muitas dúvidas que surgiram quando eu fiz aquele exercício do projetil que entra dentro de uma massa e depois escreve um movimento parabólico para tentar passar uma mensagem. A gente vai ter que dividir, né, o que está acontecendo sempre naquela parte central, que vai ser o que ocorre dentro da colisão, tá? E o que a gente precise, né, antes ou depois, que eu vou chamar de muito antes ou muito depois, tá? Para a gente conseguir diferenciar essas três etapas, na verdade, né? E saber o que ocorre numa etapa, o que ocorre em outra etapa e tal. A grande mensagem é que, em geral, exercícios envolvendo colisões não são conceitos isolados, não são coisas que ocorrem de forma isolada, que você só tem a colisão. Na verdade, em geral, a gente tem muitas coisas acontecendo. Em um objeto que vem com atrito, por exemplo, com uma certa velocidade, e ele depois colige com outros objetos, a gente consegue usar só naquele instante das colisões o conceito de conservação de momento linear, né? E claro, depois poderiam acontecer outro monte de coisas. E essas coisas que vão acontecer poderiam precisar da gente implementar outras teorias, outros formalismos que a gente desenvolveu ao longo dessa disciplina. Como quais, por exemplo? Conservação da energia, por que não, né? Ou talvez a gente poderia usar o movimento parabólico, tá? Eu vou tentar, na medida das minhas possibilidades, né? De focar principalmente em avaliar, né, a ideia de o uso, né, da conservação do momento linear. No entanto, veja que muitas vezes a gente vai ter que usar outras coisas sim. E esse aqui é um exemplo que traz essa mensagem, né? E se você vê, eu tentei escolher exemplos que certamente poderiam, né, trazer esse tipo de mensagens, ok? Muito bem, obrigado, Carol, pelas perguntas. Michele, tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Me conta, como que foi essa experiência com esse exercício aqui? Então, eu fiquei me questionando. Sempre vou ter que colocar as variáveis, separar nesses três, entre aspas, momentos, todas as vezes, porque a gente não necessariamente vai usar tudo isso nas equações que vão trazer resultado. É mais para a gente entender o conceito, Certo, exatamente. É. tá? Então, sim, Ok, ótimo, muito bom. Perfeito. E as aulas online, você acha que são mais interessantes do que as aulas presenciais? eu acho que a presencial é melhor porque dá mais para a gente ter troca e tudo mais, só que eu acho importante ter as online também como uma forma de apoio para a gente conseguir acompanhar melhor o conteúdo. Legal, legal. Durante, né, a pandemia, eu tive que dar muita aula online, né? E eu, depois de muito tempo, né, eu obrigava as pessoas a manter a câmera ligada, né, o microfone, todo mundo tinha que falar, interagir e tal. E eu confesso que eu gosto muito de aula online, né? Mas certamente nunca vai substituir a interação presencial. O fato de você reconhecer no rosto das pessoas, na cara, o que estão, né, se a mensagem está chegando. Eu vejo, às vezes, sei lá, a Michelle lá arrugando a cara, falando, nossa, não estou entendendo nada. Nossa, olha, talvez eu não estou conseguindo passar a mensagem. Então, às vezes o Lucas, né, ele meio que vira assim, como fazendo a expressão de que não está conseguindo acompanhar, olha, talvez eu não consiga explicar isso aqui da melhor forma. Então, essas expressões ajudam muito. Igor, tudo bem? Igor, você está por aí?
Ok, ótimo. Igor Pereira, me conta, por favor, como que foi aqui esse exercício? Você tem alguma dúvida? Você está conseguindo acompanhar? Você pode escrever. Ok. Ok, ótimo. Perfeito, Igor. Muito obrigado por confirmar que essas dúvidas estão mais na linha da Carol e que agora acho que a gente conseguiu resolver. Ótimo. Pessoal, agora na terceira parte dessa reunião, a gente vai resolver mais exercícios, tá bom? Eu acho que assim, se a gente tem tempo, até que eu poderia fazer todos eles da lista, né, que a gente tem, né? Infelizmente, a gente não tem esse tempo, então eu vou tentar, na medida do possível, conseguir agora fazer mais dois, tá? Meia hora, a gente vê se a gente consegue avançar mais um pouco nessa lista, ok? Então, neste momento, eu vou parar de gravar aqui com vocês e a gente volta, pessoal, em 4 minutos, tá bom? Se vocês veem, vai a gente vai ter que entrar de novo por aí em 3, 4 minutos, tá bom? Então a gente se vê aqui de novo.